O tema da palavra que eu quero compartilhar hoje com você é: o fogo não lhe fará mal. Por que eu estou compartilhando essa palavra? Porque eu percebo que muitos estão se assustando com a provação, estão perdendo a rota por causa das provações, estão abandonando algumas coisas que deveriam estar fazendo por causa das provações. Então, eu quero hoje te ensinar este princípio tão precioso. O fogo das provações que você passa não vai te fazer nenhum mal. Não vai te fazer. Eu quero sugerir aqui para os irmãos um texto de Daniel, capítulo 3, versículo 27, que diz assim: e todas as autoridades, ali ficou desconfigurado, mas diz assim: e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. Então vocês sabem que essa história está falando de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que negaram se encurvar diante de uma estátua de ouro que Nabucodonosor tinha feito para que fosse adorada. Eles não se curvaram diante dessa estátua e foram lançados em uma fornalha de fogo, e essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais, ao ponto daqueles soldados, que foram lançar os 3 homens, os 3 judeus na fornalha, ao ponto daqueles soldados morrerem, só de lançar ali Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque o fogo de fato estava muito alto, aquela fornalha estava muito quente. E aí, esses homens são lançados lá, e quando eles saem da fornalha, as autoridades que estavam ali checaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e chegaram a um veredito, chegaram a uma conclusão de que aquele fogo não havia feito nenhum mal para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então eu sei que você pode estar passando por um fogo, uma enfermidade, mas a boa notícia é que se você estiver em obediência, este fogo não vai te fazer mal. Então essa crise não vai te fazer mal, esse conflito não vai te fazer mal, este problema que você está enfrentando, você vai vencê-lo, e isso não vai te fazer mal. O que você tem que entender é que é apenas uma provação. Você acredita em provação? Será que você está passando por uma provação neste momento? Qual é a provação que você está passando? E será que você está sendo aprovado nesta provação? E o que é que Deus está querendo provar em você? Deixa eu te dizer, hoje eu meditei muito nisso, e eu acho que eu cheguei numa conclusão sensata. Todas as provações que você passar, tem como pano de fundo a sua obediência. É isso. Toda aprovação que você passa é para tratar e testar e te fazer crescer na sua obediência. Não, pastor, não. E a minha fé? Irmãos, só obedecemos se tivermos fé, Ninguém na incredulidade pode obedecer. Então, toda aprovação é para aguçar em você a sua capacidade de obedecer através da sua fé. Entende isso, gente? Então a aprovação não é para te matar, a aprovação não é para te destruir, a aprovação não é para te fazer mal, a aprovação é para te fazer crescer em obediência e em fé. A fé sempre resultando em obediência. Então, o que Deus quer fazer com você é te tornar um filho mais obediente. Irmãos, qual é o maior orgulho de um pai? É ter um filho obediente. O filho pode ser muito inteligente, inteligentíssimo, mas se ele não obedece ao pai, ele é uma vergonha para o pai. É ou não é? Às vezes tem crianças muito inteligentes, captam tudo ao seu redor, aprendem tudo, sabem mexer em tudo e mais um pouco,
mas não são obedientes. Essas crianças, embora tragam alegria aos pais por serem inteligentes, elas não completam de forma, total, não completam a alegria do pai, porque elas causam vergonha pela sua desobediência. Então, o que Deus quer desenvolver em você? Obediência. Então não tem como obedecer a Deus sem conhecê-lo, e não tem como conhecê-lo sem fé. Então Deus vai desenvolver, através de provações, o próprio Deus vai armar situações, vai criar situações para te ensinar o princípio da obediência, através da fé, através de um relacionamento com Ele. Você vai conhecê-lo e aprender então a obedecê-lo. Amém, irmãos? Então, tudo que Deus quer de você é que você seja obediente. É isso que Deus quer, que você seja obediente. Então, a nossa obediência vai se tornando mais sensível, mais afiada, à voz de Deus, ao ponto de você começar a ouvir coisas diferentes. Eu me lembro de um testemunho que eu li no livro antigo do pastor David Young-Chu. E ele disse assim que, enquanto ele pregava, uma mulher totalmente paralítica o ouvia na primeira fileira da igreja. Quem já ouviu esse testemunho do pastor Chu? Aí, o Espírito Santo disse para ele assim: diga para ela levantar e andar. Enquanto ele pregava, ele disse: não, aqui, Senhor, com o microfone na mão, todo mundo me vendo, não vou falar. E a mulher ouvindo o pastor David Chuchu toda entravada. E o Espírito Santo falou de novo com ele: fala para ela levantar e andar. E ele disse: Senhor, não tem como obedecer isso. Ele terminou de pregar, entregou o microfone. Depois que tudo terminou, quando ele foi para a sua cadeira, ele passou por ela e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Só ele e ela, na hora, ela levantou e foi curada, totalmente curada, e começou a andar. Aí ele faz o seguinte comentário: se eu tivesse obedecido o Espírito Santo e tivesse falado do altar como ele me mandou falar, toda aquela congregação, milhares de pessoas, perceberiam um milagre. Como eu não fiz isso, somente alguns perceberam. Ele até usa a expressão, se não me falha a memória, que se ele tivesse falado do altar, a glória de Deus teria descido sobre toda aquela igreja, sobre toda aquela congregação. Então, quando eu falo de obediência, não é uma obediência apenas que diz respeito ao nosso caráter, aos nossos erros morais ou acertos morais. Não. A obediência também nessas pequenas coisas que o Espírito Santo diz: não faça, ou então faça, não compre isso, não pode comprar e tal. Nós seremos testados para crescermos na nossa obediência. Agora, nem sempre nós somos aprovados em uma provação. Então quero te dar algumas orientações. Escute, você tem que entender que é normal que as provações, elas podem te entristecer. Pedro diz assim: se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Então, provação gera tristeza, irmãos? Normal. Provação pode abalar um pouquinho algumas coisas dentro de você, pode te fazer ficar mais pensativo, começa a refletir um pouco mais a tua vida e tal. Então, as provações, elas podem até te entristecer, mas você tem que entender que elas são necessárias. Olha o que Pedro vai dizer: essas provações, irmãos, que versículo tremendo, acompanha lá. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Para que serve a provação? Para mostrar a veracidade da sua fé. Então, esse fogo vai purificar a sua fé, não vai te fazer mal. Quem está comigo? Quem está entendendo esse negócio aí? Esse fogo não vai te fazer mal. Essa provação que você está passando não vai te fazer mal. Ela vai mostrar a veracidade da sua fé.
Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, a fé vale mais do que? Então, se eu fosse você, corria muito mais atrás da fé do que do ouro. Gastaria muito mais tempo para edificar a tua fé do que para conquistar o teu ouro. Porque a fé vale mais que o ouro. E a Bíblia diz assim: esta fé precisa, eu destaquei lá, escuta isso, gente, precisa ser provada. Diga comigo, a minha fé precisa ser provada. Diga de novo, a minha fé precisa ser provada. A última vez, a minha fé precisa ser provada. Precisa, gente. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus deixou eu ficar desempregado? Por que Deus deixou esse conflito, essa briga acontecer aqui na minha célula? Por que Deus deixou que meu carro batesse? Por que Deus deixou? Para de questionar tudo e entenda, a tua fé precisa ser provada, porque ela é mais preciosa do que o ouro. Aí, olha por que ela precisa ser provada. A continuação do texto: para que continue firme. Para que continue firme. Irmãos, quais são os testemunhos que você tem da sua fé? Tiago vai dizer isso, que a fé sem obras é morta, não é? Então, quais foram as provações que pela fé você conseguiu vencer? Então Pedro vai continuar dizendo: e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Não existe aprovação, não existe glória e nem existe honra se não for através da provação. Entende isso, gente? Entende isso? Eu quero que você saia daqui não pedindo provas, não, mas entendendo muitas coisas na tua vida como uma aprovação. Tem pessoas que estão te dando tanto trabalho, provação. Isso vai te fazer crescer. Quem tem discípulos difíceis de serem cuidados, mas você está crescendo com eles? Quem tem discípulos difíceis aí? Não tem, ninguém tem discípulos difíceis. Ah, tá. Mas depois eu vou pregar uma coisa aqui, deixa eu fazer um parênteses. Depois eu vou pregar uma palavra aqui sobre ausência de resposta. Teve uma vez que Jesus perguntou assim, daqui a pouquinho eu volto aqui, eu quero fazer só um parêntese. Tinha um homem com a mão mirrada, era um sábado, e Jesus disse assim: o que vocês acham? Convém, é lícito curar no sábado? Aí sabe o que o povo respondeu? Nada. Aí Jesus diz assim, a Bíblia diz assim sobre Jesus: e Jesus, irado, porque eles não queriam entender, chamou o enfermo e o curou. Então, por que Jesus entendeu que eles não queriam entender? O povo não deu resposta. Jesus perguntou, mas o povo não estava interligado com Cristo, para dizer, sim Senhor, é lícito curar. Não é. Então, ele não estava interagindo. Então, gente, quando a gente perguntar, responda. Seja o sim, seja um não sei. Grita do teu lugar. Amém, irmãos? Entenderam? Oh, aleluia. Tá? Então, gente, olha só, sem provação não tem glória, não tem honra. Você precisa sair daqui hoje, então, escuta isso, você precisa sair daqui hoje, analisando tudo que está na tua vida, analisando as pessoas difíceis que estão na sua célula, os desafios que a sua célula tem, em Natanaéis, no GS, para o encontro. Analisa todos os desafios que você tem e entenda, isso aqui é uma situação que Deus está permitindo para eu crescer em obediência através da fé. Quem está comigo, diga amém. Então, irmãos, as provações te entristecem, mas são, entretanto, necessárias. Então, logo você precisa aprender a vencer as provações. Então, olha, elas vão te entristecer, não é? Mas elas são necessárias. Para quê? Para quê, irmãos? Para fazer a sua fé firme, para tornar a tua fé firme. E agora, o desafio, já que elas são necessárias, é vencer essas provações.
E aí Tiago vai nos dar um tremendo conselho. Ele vai dizer assim: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, gente, quando ele diz assim, eu acho lindo essa tradução, essa palavra de Tiago, porque ele coloca algo muito natural. Ele diz assim, olha, quando a sua fé vencer a sua provação, para mim é a mesma coisa de dizer assim para um filho, olha, quando você tiver a minha idade, não é natural que ele chegue, é natural. Então o Tiago está dizendo assim, olha, quando a sua fé, ele está dizendo, se há presença de fé, então há aprovação na tribulação. Entende isso, gente? Amém, queridos? Pastor, e se eu não for aprovado na minha tribulação? Irmãos, você não vai crescer. Você vai ficar direto voltando nessas provações, direto nessa mesma situação. Você nunca vai crescer. Quando Deus provou Abraão no sacrifício de Isaac, aí depois que ele foi aprovado, Deus diz assim, agora sim, agora meu filho Abraão está pronto para a promessa. Entende isso, gente? Deus tem muita coisa para você. O próprio Pedro, ele vai dizer isso, no texto que nós lemos aqui, no versículo 2, né, Pedro, capítulo 1 mesmo, eu acho que no versículo 2, sim, no versículo 2, ele vai começar a tratar da quantidade de bênçãos que Deus tem, reservada para nós, e que vai ser liberada à medida que nós formos sendo aprovados. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Deus quer aprovar o teu casamento para te entregar mais, aprovar o teu ministério para te entregar mais, aprovar a tua fé para te entregar mais, né? Então, Tiago vai dizer assim, olha, para vencer esta fé, para vencer essa tribulação, essa provação, é preciso usar da sua fé, né? Então ele diz, repetindo o versículo, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, gente, vamos sair daqui com essa certeza, diga comigo, a minha fé vai vencer as minhas provações. Pronto. A ordem natural não é provação vencer a fé, mas isso acontece. Alguns vão dizer assim, abandonei Jesus por causa disso, daquilo outro. Não foram aprovados. Mas entendam, não existe nenhuma provação acima das suas forças. Não existe. Deus nunca, a Bíblia fala que junto com a provação, Ele traz essa provisão, né? Então, Deus nunca vai testar você, provar você acima das suas forças. Nunca. Então não tem justificativa. Por que então que nós somos reprovados na provação? Falta de fé. Entende isso, gente? E a Bíblia fala que quem não tem fé, é impossível que ele agrade a Deus. Então o que Deus quer ver de você, gente? Escuta, o que Deus quer ver de você? Quando você deitar na tua casa, não tem o dinheiro do pão de amanhã, Ele quer que você creia nele, que Ele é poderoso para colocar o café da manhã na tua mesa no outro dia. É isso que Ele quer, é isso que Ele quer de mim e de você. Quando uma vez eu fui roubado, nós tínhamos um Cadete, era o nosso único carro, a gente estava quase terminando de pagar o carro, aí a gente estava no aniversário da minha mãe, né? Sentamos lá na mesinha, e de repente escutamos um carro funcionando, e saindo, aí alguém disse assim, parece o carro do Renato, acho que foi minha mãe, disse, parece o carro do Renato, aí o outro gritou, acho que foi meu irmão, ele gritou assim, parece não, e aí a gente correu atrás do carro, aquela coisa toda, sumiu. E eu me lembro que enquanto o carro, nós perseguimos o carro. Foi coisa de cinema. Nós atrás do carro e tal, e o carro virava para um lado, e a gente correndo atrás do carro, porque deu tempo da gente encontrar esse carro. Até que ele fugiu, porque eles não paravam nos cruzamentos, né? E a gente, mais com cuidado, parava e tal, não conseguimos acompanhar. E enquanto ele fugia, eu dizia assim, eu não aceito. Eu sou dizimista e esse carro vai voltar. Irmãos, foi um dia, no outro dia, 2 dias, ligaram, acharam teu carro. Será que é ele mesmo, moça? Né? A minha mãe falou, não ligaram, né? Foram lá, né?
Será que é ele mesmo? Olha, senhora, é um carro cheio de Bíblia? Então é esse mesmo. Então, irmãos, escuta, o que Deus quer de você é que na hora da provação você diga: eu creio, Senhor, eu creio. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Rapaz, vocês vão queimar na fornalha ardente. Estou nem aí, eu creio. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Ele não me livrar também, a gente morre. Irmãos, foram aprovadíssimos na sua aprovação. Então, o que Deus quer de você? Fé. Ele quer de você fé. Então para de reclamar do salário que você ganha. Para de ficar com medo de dizimar, porque você crê no dízimo, mas não dizima por incredulidade, porque você não acredita que Deus pode prover. Para dessa incredulidade. Ele quer que você confie nele. Sacode o seu irmão aí e fala para ele: Deus quer que você confie nele. É só nisso, confia nele. Então, líderes de células não precisam parar com o discipulado por causa da aprovação, não precisa de parar com a célula por causa da aprovação, não precisa desistir das coisas por causa da aprovação. Creia em Deus. Eu fico pensando, irmãos, Paulo naquele navio, naufragando, ventando, tudo rebentando, e ele diz assim: tranquilo, tomando a Coca-Cola gelada. Paulo abre uma latinha de Coca-Cola. Tranquilo, pessoal, Deus me disse que ninguém aqui vai morrer. Fica tranquilo. Tomou uma coca dele. Tranquilo, ninguém vai morrer. Irmãos, isso é fé. É fé. Alguém já fez um passeio de barco em alto mar? Quem já fez um passeio de barco? Pessoal que foi para o Rio de Janeiro. Pensa, nós estávamos tão pertinhos ali, mas pensa se aquele barco afunda. Agora imagina, Paulo estava, irmãos, era viagem longa, não era um passeiozinho ali, né, de turistas. Era uma viagem longa, estava indo para outra nação e tal. Tinha que ter muita fé. É muita fé. Agora, você não acredita que Deus pode colocar um pão na tua mesa amanhã, gente? Você não consegue... Deixa eu tocar nisso de novo. Você não consegue entregar um dízimo, talvez de R$10, porque você tem medo de faltar. Cadê a fé? Ele é o provedor. Você está pensando que é o teu dinheiro, não é? É Ele, né? É Ele. Então, gente, é a fé que vence a provação, né? Agora, é tão importante que você... Deixa eu só mencionar isso bem rapidinho. É importante você não morrer nas suas provações. Tem um texto aqui de Samuel, que fala de Saul, que diz assim: o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Saul é ferido, vê que vai morrer, e prefere lançar-se sobre a sua própria espada, para que não seja morto pelos inimigos. Então, esse texto diz que as coisas foram ficando só mais difíceis para Saul, só mais complicada. Mas escuta, gente, Saul estava num tempo de desobediência. Então é muito importante você definir isso na tua vida. As provações não vão te matar. O fogo não vai te atingir, né? O fogo não lhe fará mal. Agora escuta, talvez o que você está passando não é o fogo de Deus. Talvez o que você está passando é a consequência do pecado. Aí não, aí é diferente. Saul aqui, cada dia que passava estava pior, mas ele tinha desobedecido, ele tinha abandonado Deus, ele estava fora do propósito. Então, escuta aí, gente, vamos consertar nossa vida com Deus, tá? Porque com vida santa no altar, tudo que passarmos vai ser provação. E se é provação, o fogo não vai nos fazer mal. E ainda continuando aqui, olha só, e como não morrer nessas tribulações? Como passar além da fé? Deixa eu só ler um versículo aqui para a gente finalizar. Olha que lindo esse texto. Paulo diz assim, Filipenses 1:25. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Conselho, na hora da provação,
tenha alguém que te ajude a progredir. Olha que palavra de Paulo. Não, gente, eu estou ficando aqui, eu vou ficar, eu creio, e eu vou ficar para ajudar vocês a progredirem na sua fé. Olha, irmãos, e a gente está vendo que a provação é um caminho de progresso na fé. Então, de uma forma ou de outra, Paulo estaria encorajando os irmãos na hora da provação. Para não, Eurípides, fica firme. Deus quer somente te ensinar alguns princípios. Desiste não. Não, pastor, mas, não, está muito difícil. Não, meu querido, vai lá. Olha, busca Deus agora de madrugada, vamos orar de madrugada, né? Vocês têm ensinado a oração de madrugada, a oração, o jejum. Então, Paulo está dizendo, não, eu vou ficar aqui, eu vou ajudar vocês a progredirem na tua fé. Não, eu vou separar. Não, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Ora pelo teu casamento, ora por isso. Irmãos, que tremendo. Eu e minha esposa estamos praticando um princípio há uma semana. Uma semana nós começamos a praticar um princípio de cessar com toda e qualquer briga lá em casa. Ninguém debate. Aí hoje a gente teve assim um atritozinho. Tá! Aí na hora eu falei, opa! Liguei, falei, amor, me perdoa, eu te amo. Geralmente, o que aconteceria? Tá bom, depois a gente fala. Mas ela já disse assim, e esse depois, poderia ser hoje, poderia ser amanhã, poderia ser depois da manhã, poderia ser semana que vem. Mas ela já disse assim, também te amo, meu amor. E ali a gente sepultou o negócio. Aí quando eu encontrei com ela, abracei ela e disse assim, amor, que orgulho que eu tenho de você, porque você me perdoou tão fácil, que bênção e tal. Pronto, nós estamos há 7 dias sem nenhuma briga prosperar em nós. Não bate e cai e escorre, vai embora, né? Então, às vezes, você precisa de alguém que te ensine a progredir no teu casamento com alguns princípios. E Paulo está dizendo, eu vou ficar aqui com vocês para ajudar vocês a progredirem. Então, na provação, nós precisamos de quê? Que alguém que nos oriente. Quem aqui ainda estuda e faz prova aí? Se você não tem um orientador, um professor, alguém que orienta você na tua prova e tal, você precisa desse discipulador, que te ensina. Tem alguém aqui que ainda não tem um discipulador? Tem alguém aqui sem discipulador? 2 pessoas aqui, 2 pessoas. Graças a Deus que são só 2, mas 2 pessoas que precisam ser discipuladas. Agora, olha só, gente, eu vou concluir com isso daqui. Atente para aquilo que aconteceu com os amigos de Daniel. Vocês sabem que eles foram jogados na fornalha, já disse aqui. Agora, olha aqui, gente. Daniel 3:27, a parte B do versículo. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. Diga comigo, o fogo não chamuscou o cabelo, as roupas não queimaram e não houve cheiro de fumaça. Isso aqui significa muito, gente. Olha só, primeiro, esse acontecimento aqui, do fogo não chamuscar, não queimar nenhum fio de cabelo, ele tem um significado. Significa que nada saiu do controle e nem do cuidado de Deus. Nada. A gente tem algumas referências bíblicas que apontam para o cabelo e o cuidado. Uma delas é Paulo no naufrágio. Ele diz assim, olha, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder. Isso fala de cuidado. Agora, olha esse texto que eu separei. Lucas 21, 14 ao 19. Diz assim, só do versículo 16. Diz assim, para a gente ganhar tempo. Vocês serão entregues às autoridades. Olha a aprovação. Olha a descrição da aprovação. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns de vocês serão mortos. Isso é uma descrição de provação? Lógico que é. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Provação. É ou não é? Mas olha o que diz. Mas nenhum fio de
cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Então, quando a Bíblia fala que nenhum fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego ficou nem chamuscado. Quem já passou o braço, os homens aí de braço cabeludo, às vezes passou na chama e chamuscou o cabelo. Chega fé de galinha sapecada, não é? Irmãos, nem chamuscou um fio de cabelo. Essa expressão aponta para o cuidado de Deus. Então o que a gente tem que entender? Na provação, nada está fora do controle. Tudo está balançando. O navio de Paulo sacudia, quebrava. Mas Deus tinha tudo no controle. Tudo no controle. Gente, tudo no controle. Aí Paulo se livra do naufrágio, vai pegar uma madeira para fazer a fogueira, uma serpente venenosa morde Paulo. E o povo diz assim: ele deve ter cometido um pecado grave, porque se livrou do naufrágio, mas vai morrer agora picado pela serpente. Quer ver? Vai morrer. Quer ver? Vai morrer. Quer ver? Meu Deus, é um Deus, o cara não morreu. E de repente Paulo está orando já por toda aquela ilha, ganhando governador da ilha para Jesus e tal. Tudo estava no controle. O naufrágio estava no controle. A serpente estava no lugar certo, na madeira certa, mordeu a mão certa. Tudo estava no controle. Então, as provações não apontam para algo fora do controle. Não. Tudo está debaixo do cuidado e do controle de Deus. Então, o fogo não vai chamuscar o teu cabelo. Você pode dizer isso? Diga assim: quando eu passar pela provação, o fogo da provação não vai nem chamuscar o meu cabelo. Glória a Deus, principalmente as mulheres, né, irmãos? Não vai ter nenhum cabelo aí queimado. Segunda coisa que aconteceu com eles é que a roupa deles não se queimaram. Isso também tem um grande significado, porque isso fala da provisão durante a provação. Alguém lembra de outra história, onde a roupa também foi guardada na provação? Israel no deserto. Deuteronômio 29:5 diz assim: durante 40 anos, ele os guiou pelo deserto, ele os guiou pela provação. Deus está no comando, Deus está no controle. E nesse tempo todo, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, e nem as sandálias que calçavam. E aí, está lá os 3 jovens judeus na fornalha, e nem um pedacinho das suas roupas são queimadas. O que significa isso? Provisão. Então, gente, por mais que nós passemos por provação, Ele vai dar provisão, provisão de fé, provisão de esperança, provisão de alegria, provisões financeiras. Entende isso, gente? Crente passa pela provação, mas o cabelo dele não é chamuscado. Tudo está no controle de Deus. Crente passa pela provação, mas as roupas deles não são queimadas. Vai ter provisão. Quem está passando por alguma provação aí? Casamento, financeiro, família, filho, não sei o que mais. Escuta, tua roupa não vai ser queimada. Vai vir provisão vai chegar. E por último, não houve cheiro de fumaça. Sabe o que é uma coisa legal? 2 coisas que eu quero abordar aqui, nessa questão de não ter cheiro de fumaça. A primeira é que qualquer um que encontrasse Sadraque, Mesaque e Abednego, não perceberiam que eles tinham acabado de sair de uma fornalha. Não tinha cheiro. Então, primeiro conselho: você não deve feder a tribulação. Como assim, pastor? Vou dizer. Encontra com o Daniel. E aí, Daniel, tá bem? Tá não, pastor. Olha o cheiro da tribulação. Olha o cheiro da fumaça. Ah, não. Deus me esqueceu. Tá tudo horrível. Esposa me bateu. Apanhei da esposa. E tal. Só sabe murmurar, só sabe reclamar. Ele carrega o cheiro da fumaça. Vocês estão entendendo, gente? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha cheiro de fumaça. Quem olhar para você nem vai saber, pela tua alegria, pela tua fé, pela tua disposição, nem vai saber a tribulação que você está passando na tua casa. Quem te vê pregar aqui em cima, quem te vê ministrar na tua célula, nem vai saber. Basta que seu discipulador saiba. Basta que seu discipulador descubra. Basta que seu discipulador
entenda que você está passando pela provação. Você não vai ter cheiro de fumaça. Amém, gente? Para de ser aquele crente com cheiro de fumaça. Sempre que pega o microfone, lamenta. Sempre que pega a palavra, lamenta. Sempre que encontra com o irmão, lamenta. Não, sem cheiro de fumaça. E segunda coisa, o cheiro aponta para lembranças. Quem está entendendo esse negócio aí? Escuta, gente. Toda vez que existe algo que chama memória olfativa, que não apenas diz que o cheiro atinge a sua memória, né, você sente o cheiro de algo e lembra de alguma coisa, mas também você pode estar sentindo o cheiro de algo sem ter o cheiro, sabia disso? Suponhamos que você sentiu um cheiro de uma carniça muito forte, agora você vai comer e você está sentindo o cheiro, como se o cheiro estivesse no seu nariz. Na verdade, é só uma memória olfativa. Não tem aquele cheiro, mas a tua memória gravou o cheiro. Não é interessante isso? Então, aqueles homens não tinham o cheiro da tribulação. Ou seja, eles não tinham nem lembranças da tribulação. Olha esse texto que eu separei. Romanos 8,18. Diz assim, não é esse. É esse. Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que significa isso? É que o cheiro das tribulações, escuta aqui, a memória daquilo que a gente passou de tribulação, não vai ditar nada no nosso presente, porque agora, depois de aprovado, eu tenho tanta recompensa, tanta glória sobre mim, que eu já não me entristeço mais por aquilo que passou. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Entenderam isso? Então, qual que é a ideia, irmãos? É que você não vai ter cheiro da tribulação. Porque quando o Senhor manifestar em você a recompensa da tua aprovação, nem vai se comparar com aquilo que você passou. Entendeu? Por exemplo, eu tive um Fiatzinho 147. Vocês sabem disso. Era maravilhoso andar num carro. Vocês sabem disso. Eu tinha que segurar a porta com uma mão, dirigir com outra e passar a marcha com o joelho. Tá bom. Gente, essa lembrança não me dói mais. Acabou, passou. Então, é isso que eu acredito. É que as suas provações não vão te deixar lembranças traumáticas. O Senhor vai te recompensar de uma forma tão preciosa, que essa recompensa vai anular todo o cheiro da aprovação na tua vida. Então, queria que a gente orasse por isso. Com qual propósito? Você não vai desanimar, não. Tinha gente aqui que estava desanimando pela aprovação, desistindo da célula, desistindo de não sei o quê. Não desista. Você vai ser aprovado nessa aprovação, sem chamuscar nenhum fio de cabelo, sem ter roupa queimada e sem ter cheiro de fumaça. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar?